Boa noite a todos, com o Senhor Jesus Cristo. Todo mundo alegre aqui, todo mundo feliz, feliz na presença dEle, com a convicção que, como diz aquele corinho, quando eu cheguei aqui, o meu Senhor já estava. Então, Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo, todos que aqui se encontram, aqui na presença de Deus e aqueles que estão na conexão também conosco, através da internet, todos ligados no céu, ligadinhos com Deus. Estão em contato direto com Deus. Então, estamos tendo um culto maravilhoso, porque Ele está conosco. E é Ele que é a razão de toda a nossa alegria, a razão de todo o nosso prazer de viver. Porque, irmão, o cristão, ele, com todas as dificuldades que ele enfrenta, mas ele sabe que ele tem um cuidador especial, um cuidador que está sempre cuidando dele, todos os dias. Por isso, o cristão, ele pode dizer como o salmista: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então nós vamos até, nessa noite, hoje, nós vamos até falar um pouco sobre esse grandiosíssimo pastor, esse grandiosíssimo cuidador nosso, falando um pouco sobre a intimidade entre Deus e os cristãos. E nós vamos ler aqui algumas escrituras, para nós meditarmos juntos, porque aqui o nosso instrutor aqui se chama Espírito Santo. Temos aqui algum pedido de oração aqui. Tem um pedido aqui na minha mão, irmão Pedro e Isaac. Eles estão pedindo oração, que vão fazer uma viagem hoje à noite, lá para São João del Rei, que a sogra do genro do irmão Pedro faleceu. Está pedindo oração, que eles vão viajar para lá. A irmã Zoluale também pede oração para a sua sobrinha, que teve complicação no parto e está internada em Belo Horizonte. E também lembrando da minha irmã também, a Ivone, vamos continuar orando por ela. Ela até falou para mim que provavelmente ela vinha hoje, mas até agora ela não vi ela aí, certamente não deu para ela vir. Então nós vamos ler. Tio da senhora? Tio e tia. Então nós vamos, aqui nós vamos ler a primeira escritura que nós vamos ler, para nós meditar um pouco nesta preciosíssima dádiva que Deus nos deu. Porque, irmão, você ter esse privilégio de você poder chegar na presença de Deus, e você conversar com Deus, é um filho aproximando do pai para falar com ele, para conversar com ele. Então, aqui a nossa primeira escritura, que está aqui em João,
Nós vamos ler uma escritura aqui com vocês aí. Nós vamos ler em João capítulo 15. Vamos ler do versículo 1 ao 7. E depois nós vamos pular e ler o 15. Versículo 15. E depois nós vamos orar. E depois nós vamos ter mais escrituras para nós lermos. Preste atenção bastante nessa escritura, porque aqui, quem está falando aqui é o Deus Todo-Poderoso. Ele falou e deixou escrito para nós lermos, examinar as escrituras, porque é a escritura que testifica dele. Então vamos começar lendo aqui do versículo 1 até o 7, depois vamos pular para o 15. Está escrito assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Agora no versículo 15, ele diz assim, o Senhor Jesus Cristo, ele diz assim: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Amém. Aleluia. Já pensou, irmão? Vocês foram colocados numa posição, como nós lemos nas Escrituras, Abraão, o nosso pai na fé, foi considerado o amigo de Deus. E você, semente de Abraão, você também é amigo de Deus. Então nós vamos orar agora, orar por esses pedidos. E depois nós lemos mais Escritura, tem mensagem para nós lermos. Vamos orar. Nosso gloriosíssimo Deus, nosso maravilhosíssimo, incomparável, infalível, todo-poderoso Pai que estás nos céus, e eu creio, Senhor, que o Senhor está conosco, aqui, meu Deus, nesta reunião. Senhor, eu creio, e toda a igreja do Deus vivo, crê que o Senhor Jesus Cristo é o único e o verdadeiro Deus e a vida eterna. O Senhor é o único que é onisciente, onipresente, onipotente. O Senhor é o único, o Criador, o preservador, dominador e sustentador de todas as coisas. Senhor, e nós estamos aqui, Senhor, neste momento, Senhor, para agradecer ao Senhor,
Porque, Senhor, se não fosse a tua infinita e infalível graça, nós não estaríamos aqui, Senhor. Mas nós viemos aqui porque o Senhor Jesus Cristo, Ele compadeceu de nós. E é Ele que está nos guiando. É o Espírito da verdade que está nos guiando em todas as santíssimas verdades do Senhor nosso Deus. Senhor, nós viemos neste nome todo suficiente, este nome incomparável e sem igual, Senhor Jesus Cristo. Senhor, e neste momento, Senhor, nós estamos aqui com esses pedidos de oração aqui em mãos. O irmão Pedro e o seu filho Isaac, Senhor, que vão viajar ali para São João del Rei. Senhor, eles vão ali, Pai. Eu creio que é um momento delicado, em que aquela família, Senhor, estão em angústia, estão, Senhor, em momentos de tristeza, devido a esse fato acontecido, Senhor. Senhor, é a sogra, Pai, do genro ali do irmão Pedro que faleceu. Que o Senhor abençoe a família, aqueles que ficaram, Senhor, seus entes queridos, que o Senhor venha consolá-los, o Senhor venha ajudar eles, confortar eles, dar graça, força para eles superar esses momentos tão difíceis, Senhor. Também, meu Deus, a irmã Zulu pedindo oração em favor da sua sobrinha, que teve, Senhor, complicação no parto, e ela está internada, Senhor, ali naquele hospital. Senhor, que o Senhor Jesus Cristo, que é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor, Pai, olha com teu olhar de misericórdia, Senhor, para esta, meu Deus, esta sobrinha da irmã, Senhor, que está ali. Senhor, que o Senhor Jesus Cristo seja misericordioso com ela, principalmente com a alma dela, Senhor. Mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que cura a nossa alma, cura também o nosso corpo. O Senhor é que nos dá saúde, e que o Senhor tenha misericórdia desta irmã, que o Senhor dê saúde abundante para ela, tanto para o espírito como para a alma e para o corpo também. Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, também, Senhor, a irmã que pediu oração em favor do seu tio e da sua tia que está internado, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, Deus, que o Senhor dê a eles saúde, de acordo, Senhor, com a tua santíssima e perfeita vontade. Também a minha irmã Ivone, abençoa ela, Pai, dá a ela saúde, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, o irmão divino também, Senhor, que está em recuperação, que o Senhor abençoe a todos, os irmãos que estão conosco através da internet, aqueles que estão doentes, Senhor. Meu Deus, aonde estiver uma pessoa enferma nessa noite, que a unção santíssima do Deus eterno, Deus todo-poderoso, todo-suficiente, desça sobre a vida dessa pessoa e que ela receba a bênção da saúde, Pai. Que ela receba a cura, de acordo com a perfeita vontade do Senhor nosso Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo, fica conosco, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Deus continua abençoando a todos os irmãos. Pode assentar. Você está feliz, está alegre? Dá uma salva de palmas para Ele. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Irmãos, aqui nós vamos ainda, estamos aqui com mais uma escritura para nós lermos. Nós lemos aqui no livro de João. Vamos continuar ainda, lendo no livro de João ainda,
aqui no capítulo 20, deixa eu ler aqui, já que estou com o livro aberto, estou as escrituras abertas aqui no livro de João, vamos para o livro de João, no capítulo 20, do versículo 15 ao 17. Está escrito assim, aleluia, louvado seja Deus. Disse-lhe Jesus, isso aqui os irmãos conhecem, sabem, que na sua ressurreição, quando ele ressuscitou, aquela irmã que foi lá, estava lá chorando, lá na sepultura, chorando, Jesus apresentou diante dela, mas ela não reconheceu ele, mas aqui no versículo 15, Jesus revelou a ela, e ele disse, mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe, Senhor, se tu levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Aqui no versículo 16, Jesus, então, eu creio que ele abriu os olhos daquela mulher, e ela viu ele e reconheceu ele, quando ele chamou ela pelo nome e disse, Maria. Ela voltando-se, disse-lhe, Rabone, que quer dizer, mestre. E ela quis abraçá-lo, abraçar os seus pés ali, adorá-lo. Mas ele disse para ela, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, veja que estava até analisando, pensando, você já parou para pensar, o próprio Deus, o único e o verdadeiro Deus, aquele que de eternidade a eternidade é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Você já pensou Ele ali, amarrando uma toalha, cingindo uma toalha e lavando os pés dos discípulos? Oh, então veja, irmão, esta intimidade entre Deus e os cristãos, ou seja, por isso aquele corinho fala assim, eu quero que valorize o que você tem. Irmão, o cristão, eu vou falar, não é só os cristãos, eles são um povo, é um povo, um cristão gerado por esta palavra aqui, ó. E esse povo cristão gerado por essa palavra é o povo mais rico da face da terra. Esses são os verdadeiros ricos. Ele pode ser pobre para o mundo, mas são ricos para com Deus. Então veja, ainda eu quero ler no livro de Tiago, aqui no capítulo 4, no versículo 7 até o 12, depois nós vamos ler a mensagem aqui. Versículo 7 está falando assim, aqui é Deus mesmo falando, o Espírito Santo é o Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso, e é Ele que está falando, Ele é o autor dessa Bíblia.
Aqui está escrito assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Aleluia. Olha o conselho de Deus para nós. Olha o conselho do Espírito Santo para nós. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Isso tudo é o Espírito Santo nos ensinando, nos corrigindo, porque Deus corrige aos seus filhos. E Ele disse: qual o pai que não corrige o filho? E está escrito, você sabe que está escrito no Salmo 103, está escrito: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor Deus se compadece daqueles que o temem. Então veja, irmão, aqui nós podemos bem de perto, à luz das Escrituras, porque quando o Senhor Jesus, Ele disse, Ele mesmo que é o autor da Bíblia, o Espírito Santo, que eu creio que Ele está aqui, nós estamos aqui na presença dEle, e nós vamos entrar em oração daqui a pouco, e todo cristão revelado pelo Espírito Santo sabe, e o mensageiro de Deus para esse tempo do fim, ele fala assim: quando você se aproxima de Deus, quando você se chega a Deus em oração, no nome do Senhor Jesus Cristo, já não é mais você orando, é Jesus. E o Senhor Jesus Cristo está aqui na forma do Espírito Santo, ajudando nós nas nossas fraquezas. Então, por que essa escritura, estou lendo aqui, eu me lembrei daquela escritura, que eu creio que o irmão Brano, quando ele pregou totalmente baseado nas escrituras de Deus. Ele não pregou fora das Escrituras, ele pregou dentro das Escrituras. E ele disse assim, ó, comunica, vamos dizer assim, ele falou assim, se você vê um irmão falhar, não leva isso para outras pessoas. Ou seja, não fala para os outros dos erros do seu irmão, mas vá orar por ele, vá ajudá-lo em oração, não divulga os erros dele, não divulga as falhas dele, mas leva ele para dentro do seu coração em oração na presença de Deus. Deixa eu ler aqui a mensagem, senão aqui eu vou comentando aqui, as horas vão passando. Mas nesta mensagem, Jeová de milagres. Aqui no parágrafo 41, começando aqui, no parágrafo 41,
Jeová de milagres. Aqui, começando o parágrafo 41, está escrito assim: achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Diz o Senhor. Pense nele. Pense nele. Davi falou que ele era que escreveu seus mandamentos na cabeceira da cama e meditava neles dia e noite. É isso que a igreja deveria fazer: conservar seu coração sintonizado em Deus dia e noite, pois é quando ele aparece. Salomão disse: como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Comece a pensar que você é um de seus filhos, que ele te salvou, e ele é bom para você, e você o ama, e ele te ama. Não espere até você ir à igreja, ou uma hora conveniente. Conserve-o em sua mente o tempo todo. Não somente aqui no culto, mas ao sair daqui, ao andar na rua, ao ir para o trabalho, ao acordar de manhã, na hora da refeição, na hora do café da manhã. Aleluia! O tempo todo. E enquanto ela seguia, caminhando pela rua, falando aqui sobre Maria, não havia ninguém na rua ainda. E assim, enquanto ela caminhava pelo passeio, numa pequena estrada de terra, de repente ela começou a perceber que havia algo ao seu redor, um sentimento realmente estranho. Oh, essa é a experiência mais maravilhosa. Eu creio que todos aqui já experimentaram isso algumas vezes. Se você ainda não teve essa experiência, essa seria uma boa noite para começar. Aleluia. Comece a pensar nele e adorá-lo em seu coração, e de repente você sentirá a estreita comunhão do Espírito Santo ao seu redor. E fica uma tão grande unção que você não pode segurar mais. Você levantará as mãos ou fará alguma coisa. Você simplesmente não consegue ficar quieto quando essa unção chega. Aleluia. Lembrei daquele homem que ele, ouvindo a palavra de Deus, ele creu e ele recebeu o Espírito Santo. No outro dia ele foi trabalhar lá no açougue, estava falando em línguas estranhas. O homem estranhou aquilo e falou: mas o que está acontecendo com você? Você já esteve lá no meio daquele povo. E aquele homem disse para ele: eu fui salvo. Aleluia. Eu fui salvo. Por isso que o salmista, no meio de tantas aflições que ele passou, ele se sentiu tão debilitado, tão fraco, que ele achou que ele estava até afastado de Deus. E ele orou e falou: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Aleluia. Então veja,
Parágrafo 44. Enquanto ela estava pensando, sem perceber quem estava ao seu redor, a pequena dama, talvez com um par de sandálias, caminhando por essa pequena estrada empoeirada, mas pensando no Senhor e em suas promessas, nas coisas que viriam. E enquanto ela pensava, de repente aquele sentimento ficou tão profundo ao seu redor que ela levantou a cabeça. E quando ela o fez, em pé diante dela estava uma luz. E junto àquela luz estava Gabriel, o anjo, o arcanjo de Deus. Aleluia. Oh, veja bem, se você quer que os anjos lhe apareçam, mantenha sua mente em Deus e fora das coisas do mundo. Faça seus negócios, vá à sua igreja, vá lavar as louças. Onde você estiver, mantenha sua mente nele o dia todo e toda a noite. Amém. Então Deus fará algo. Você está se aproximando dele. Você tem o mundo afastado. Apenas você e ele estão juntos. Aleluia. Eu leio essa mensagem e fico lembrando do irmão Brana. Teve uma vez que ele entrou em tal desespero, e ele precisava de uma resposta de Deus. Ele pegou $15, deixou aqueles $15 na mesa, falou com a esposa dele, ó, está aqui esses $15, cuida do menino até que eu volte. E ele foi orar. E ele foi ali decidido. Enquanto eu não receber a resposta de Deus que eu preciso receber, eu não saio de lá. E ele foi. E ele foi clamar a Deus, invocar o nome do Senhor Jesus Cristo, e Deus desceu. Deus desceu e falou com ele. Deixa eu prosseguir aqui. Parágrafo 46. Essa aparição do anjo assustou a pequena virgem. Ela tinha sido ensinada que os dias de milagres já haviam passado. Mas ela viu algo acontecer. O anjo falou com ela, disse: Salve Maria. Salve significa pare. E ele tinha uma mensagem para ela. Quando um anjo vem, ele tem uma mensagem para você. Amém. Aleluia. E o Espírito Santo, o anjo de Deus, está aqui nesta noite, com uma mensagem para cada crente. Cada crente. Mantenha-o em sua mente, mantenha-se pensando nele, quão amável ele é, quão doce ele é em suas promessas. Se você está doente, tenha isso em mente. Ele foi ferido por minhas transgressões, ele foi machucado por minhas iniquidades. O castigo que me traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu fui sarado. Aleluia. Conserve sua mente centrada dessa maneira.
algo acontecerá com você. De repente, haverá algo se aproximando de você, uma unção virá a você, e você saltará dessa cadeira. Achegai-vos ao Senhor, e Ele se achegará a vós. Aleluia! Louvado seja Deus. Às vezes, irmão, eu fico pensando, quando eu li essa escritura aqui, em João, às vezes as pessoas pensam, aqui eu vou até voltar aqui em João, no capítulo 15, no versículo 7, eu estava pensando, veja bem, isso aqui não foi um homem, simplesmente um homem nascido em pecado, mas esse aqui foi o homem Deus. Nós temos recebido do Espírito Santo, que o Senhor Jesus Ele esteve aqui na terra, e aqui, Ele estava aqui, e Ele era o próprio Deus, 100% Deus e 100% homem. Está escrito que só há um mediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo, o homem. E foi Ele que falou essas palavras aqui, ó. Às vezes falta na mente humana, falta no homem o entendimento, mas o Espírito Santo é Ele que nos dá entendimento. Ele disse aqui, ó, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Aí as pessoas, às vezes, conforme eles perguntaram para o irmão Brana uma vez, chegaram a perguntar para ele, irmão Brana, então por que eu estou doente? E ele disse, talvez seja porque Deus está tratando com você, Deus está te purificando. Então veja, ele falou essas palavras aqui, aí às vezes na mente humana, fala, mas eu pedi e não recebi. Mas Deus está bem atento ouvindo a sua oração. Ele não marcou nem dia e nem hora de te dar aquela bênção. Mas fica sabendo de uma coisa, todos que estão aqui ao vivo e aqueles que estão na conexão através da internet, saiba de uma coisa, o mesmo Deus que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o Deus Todo-Poderoso, é Ele que falou isto, o mesmo Deus que falou essas palavras que estão escritas aqui, e o profeta dele, o mensageiro dele, diz assim, o Senhor Jesus Cristo, Ele cumpre com todos os seus compromissos. Amém. Mas eu quero trazer a você a luz da palavra de Deus, a luz das Escrituras de Deus. Esse mesmo Deus Todo-Poderoso que falou essas palavras, Ele estava lá no jardim do Getsemane orando. E ele ali orando, e ele orava com tanta unção, com tanto fervor que ele orava, com tanta agonia, tanta aflição, que o suor ele suava, e aquele suor que vinha escorrendo, ali era um sangue jorrando, era gota de sangue. E eu vou só terminar aqui, mostrar bem claro, que, veja bem, tudo é feito, tudo deve ser, nós que somos cristãos revelados pelo Espírito de Deus,
devemos entender que todas as coisas, tudo deve ser feito de acordo com a perfeita vontade do Senhor nosso Deus. E ele orou e falava, ele sabia o que ele ia passar, e falou: Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu dele beba, faça-se a tua vontade. Ele pedindo, clamando, ou seja, ele pedindo livramento. Agora, vou encerrar aqui. Vocês conhecem, vocês estão familiarizados com as Escrituras. Você sabe que lá no horto, quando eles foram prender Jesus, ali, teve um soldado ali, é citado que Pedro, puxou a espada. E Pedro puxou a espada e sentou a espada na orelha do soldado. Cortou a orelha do soldado. Mas ali estava o Deus Todo-Poderoso. Pegou a orelha do soldado e pôs no lugar de novo. E o que ele falou com Pedro? Ô Pedro, coloca a sua espada na bainha. Não faças uso dela. Porque todo aquele que fere com ferro é ferido. Quem vive da espada, a espada morrerá. E olha bem o que Jesus disse para ele: ô Pedro, você não entende, você não sabe, vocês não entendem isso. E se eu rogar ao meu Pai, agora, se eu rogar a Ele, Ele me daria mais de 12 legiões de anjos. Ele enviaria mais de 12 legiões de anjos para me defender. Mas aí ele olhou as Escrituras e falou assim: mas como que ficam as Escrituras? Convém que todas as Escrituras se cumpram. Então ali ele estava cercado ali de Escrituras. E elas todas têm que cumprir. Então, nós devemos seguir esse exemplo. Às vezes Deus tem um propósito na sua vida, na minha, na daquele irmão, aquela irmã, que às vezes o homem não entende aquilo. E às vezes ele está orando, Irmão, e isso nos dá uma revelação tão grande aqui nas Escrituras. Ele sendo o próprio Deus, o único, o verdadeiro Deus, o Criador, preservador, dominador, sustentador de todos os mundos, de todas as coisas que neles existem. E ele passando por aquilo ali. Por isso que ele falou: você não sabe que eu poderia rogar ao meu Pai agora mesmo, e ele me enviaria mais de 12 legiões de anjos para me defender, mas como que ficariam as Escrituras? Ou seja, se acontecesse isso, não iria cumprir as Escrituras. Mas era necessário. Olha o que ele falou com João Batista. Quando João Batista falou: eu que preciso, eu que sou carente de ser batizado pelo Senhor, e o Senhor vem a mim e falou assim: deixa, João, por agora, porque nos convém cumprir com toda a justiça. Vamos vir para frente para nós orar. O tempo não espera mais, já venceu o tempo. Então nós vamos falar com Deus em oração. Aleluia, louvado seja Deus.